Namaste. Sit erect. Gajananam bhutaganadisevitam kapittajambupalasarakhakshitam umasutam shokavinashakaranam namami Vigneshwara padapam. Obrigado. Bom, então gostaria de chamar o Dr. César Devesa para iniciar os trabalhos. O Dr. César Devesa é diretor do projeto Yang, da Clínica Yang, onde ele vai falar hoje para a gente da aplicabilidade do Dinacharya nas vidas modernas. Por favor, Dr. César. Namastê. O Eric falou que eu ia falar sobre Dinacharya. Não é verdade, tá? Eu vou mais perguntar sobre Dinacharya do que falar sobre isso, tá? A ideia é... Então, falar sobre Dinacharya, sabe aquelas coisas que são chatas da gente falar, porque quando a gente fala, as pessoas não fazem e ficam com culpa porque não estão fazendo, então sempre recebem do jeito ruim, né? Então a ideia do Dinacharya é mais ou menos essa, é um monte de coisa que a gente sabe que precisa fazer e não faz, né? E aí quando vem alguém e apresenta, a gente fica com raiva de quem apresenta, como se a culpa fosse dele, certo? Esse vai ser o assunto que a gente vai estar apresentando para vocês. Então, a questão maior, que eu acho que a gente vai partir desse primeiro slide, é exatamente isso, porque nós vamos estar falando de rotinas que foram desenvolvidas há muito tempo atrás. E a pergunta é, pera, essas rotinas, elas são válidas hoje, não são válidas hoje, não é? Será que a gente tem que mudar essas questões? Só situando o Dinacharya para vocês, o Dinacharya faz parte de rotinas que estão embutidas dentro daquilo que o Ayurveda chama de Svastha Varta. Varta seriam condutas, Stha, aquilo que permanece ou reside, Sva é cada um de nós, né? Juntando todo esse sentido, seria o quê? Seriam rotinas para que a gente viva de acordo com a nossa própria natureza, tá? Então, assim, isso é o que a gente chama da parte da ecologia do Ayurveda. E ela se ocupa principalmente com prevenção de doenças. Acho que todos que estão aqui sabem que a preocupação maior da cultura indiana é sempre fazer uma prevenção, não é? Para não ter que tratar daquilo que já está ruim. E dentro dessa visão, o último ali, que são os charyas, que são as rotinas de vida, ali se encaixa o Dinacharya. Então, dentro dessas condutas, né, para se viver de acordo com a nossa natureza, tem um modo de vida, que não é o tema de hoje, as dietas, que a gente também não vai falar sobre isso, mas as rotinas de vida, que é o tema que foi escolhido para que a gente conversasse. Basicamente, a gente tem, se fôssemos percorrer todos os textos, né, a gente teria o que é Dina? Dina é dia, então seriam rotinas para o dia, para o período diurno, né? São mais ou menos 127 rotinas, certo? O Ratri Charya seria as rotinas para a noite, onde incluem não só conselhos a respeito do sono, mas também das relações amorosas que em geral se aconselham que sejam feitas à noite, certo? São 48 rotinas. Só que, para complicar um pouquinho, para cada estação do ano, a gente muda algumas dessas rotinas, a gente se adapta para cada estação do ano, que é o Ortucharya, que são mais 78 rotinas, né? Eu fiz uma matemática rápida aqui, né? 253 rotinas dividido por 24 horas, dá mais ou menos isso, 10,54 rotinas para cada hora da nossa vida, né? Isso já assusta, certo? Porque se eu estou falando de uma coisa que a gente tem que fazer para viver na nossa própria natureza, né? E a cada hora eu tenho 10 coisas para pensar,
já vai ficando meio complicado, certo? Bom, essas rotinas, eu não vou falar sobre todas elas, né? Mas tem algumas que são muito curiosas. Isso é só para vocês verem que eu não menti, é um monte de coisa mesmo, certo? Mas tem algumas que chamam um pouquinho a atenção, né? Tá rápido demais, gente? Tá conseguindo ler ou não? Por exemplo, olha, falar a verdade, né? É uma das rotinas, né? E logo embaixo tem assim: não desejar pessoas já comprometidas ou cobiçar a propriedade dos outros. Complicou, né? Ou eu falo a verdade ou eu não desejo. Deu para entender como já ficou meio complicada aquela história ali? E ali embaixo, né? Nunca abusar da coragem, do sono, da vigília, dos banhos, de bebidas e alimentos. Bom, por que eu coloquei essa? Porque eu vou focar muito a nossa conversa na questão do sono e da alimentação, ok? Não do que comer, mas algumas questões ligadas à alimentação. Que outras? Ó, não pronunciar palavras incompletas. Então tem coisas que a gente nem entende bem o que ele quer dizer. Alguém entendeu o que é isso ou não? Ó, eu também não. Se alguém souber, depois me explica, tá? Mas tá lá nas rotinas, né? Que mais? Não rir alto ou eliminar gases de forma sonora. Isso eu imagino que para essa situação nossa aqui talvez seja interessante a gente seguir, certo? Não andar em transportes perigosos. Quem já pegou aquelas peruas clandestinas aqui em São Paulo, né? Ou foi para a Índia e andou de trem? Alguém já fez isso lá ou não? Acho que esse conselho é muito bom. A gente tem coisas como, assim, difíceis de entender. Não destruir trovões de terra. Essa explicação até tem, mas fica para o final. E não entrar no templo, não passar no cruzamento, no jardim, no cemitério ou numa abatedora de animais à noite. São coisas que chamam atenção. Essa aqui é bem importante, ó, essa vocês não podem esquecer. Nunca, ó, gente, jamais, tá? Jamais usar palavras agressivas para idosos, grupos de pessoas e principalmente professores, tá bom? Que mais interessante aqui, ó, você tá vendo que não acaba, né? Ok, acabou. Então assim, aquelas são as tantas rotinas de dia que eu falei. Eu coloquei para vocês verem que tem conselhos que são excelentes, alguns que a gente não compreende, alguns que às vezes parece que não fazem sentido. Por quê? Porque a gente não foi aculturado dentro da cultura de escrever esses textos. Não quer dizer que as rotinas não sejam importantes para nós, é que às vezes a gente não entende o porquê aquilo está colocado ali, tá? E as rotinas da noite? Ele vai falar alguma coisa de descrição da noite e tal, e ele vai falar de algumas coisas do que significa a rotina do sono, né? Mas isso aqui é bem interessante, ó. O sono, bom sono, ele traz felicidade. Alguém quer ser feliz aí? Levanta a mão. Tá bom, que bom. Os que não levantaram querem ser infelizes, é isso? Estou com preguiça de levantar o braço. Nutrição, vigor, virilidade. Acho que agora mais gente vai levantar a mão, né? Ou não? Conhecimento e longevidade. E o sono impróprio? Miséria, fraqueza, esterilidade, ignorância e morte prematura. Então, para ver como a questão do sono é muito importante, né? Tem outras rotinas da noite que a gente não vai falar muito, então são rotinas noturnas, né? Isso aqui é bem legal, né? Não se relacionar sexualmente com mulheres feias. Não é interessante isso? E mais embaixo ali, ó, esse é mais emocionante. Não ter relações embaixo de árvores sagradas, no lugar público, no cruzamento, no jardim. Aí começa, né? Num cemitério, num matadouro. Quer dizer, você abate em 2 lugares, certo? Olha que coisa estranha isso, né? Na água, numa clínica, na casa de um brahmane, de um mestre, ou num templo, no alvorecer ou no pôr do sol. Então, assim, são coisas que às vezes a gente tem que aprofundar para entender a compreensão do que aquilo significa. Mas seguramente o que está no texto às vezes pode não fazer sentido, mas o que está por trás do texto vai fazer, tá? Mais conselhos da noite. Bom, aquilo era só uma introdução, porque eu falei que eu não ia falar sobre o Dinacharya, mas coisas importantes para a gente compreender, para aqueles que já são estudantes de Ayurveda, talvez eu vou repetir algumas coisas, mas assim, a natureza ela não é igual durante as 24 horas do dia. Você tem a manhã, que em geral é mais fria e mais seca, temperaturas mais baixas. Você tem o meio do dia, onde em geral começa aquela coisa do calor, um pouco mais forte, mais intenso. No final da tarde, de novo a temperatura modifica. Então, cada uma dessas alterações que acontecem no meio ambiente repercutem diretamente sobre aquilo que acontece dentro de nós. Lembra aquela historinha do macro, do microcosmos e tal? Então, isso funciona, certo? Então, tem horários do dia onde você vai ter um predomínio entre os 5 elementos de pelo menos 2.
E 2 vezes por dia, esse predomínio, ele acaba se repetindo de uma forma cíclica. Então eu teria alterações de ar e espaço, que é o Vata, logo no início da madrugada, não é? E ele vai se repetir basicamente 12 horas depois, no início da tarde. A mesma coisa para o Kapha, né? Água e terra, e a mesma coisa para fogo e água. Então, se a gente tiver em mente esses horários, fica muito fácil entender esses ciclos e por que tem aquelas regras todas que estavam lá atrás. Então, assim, a compreensão dessas regras só é possível se tiver essa base de conhecimento. Quer dizer, quais elementos estão mais altos em cada momento do dia e como isso vai repercutir em mim, certo? Alguns são fáceis de matar, né? Qual é a hora do dia que costumeiramente a gente tem mais fome? Vocês já pararam para pensar que nunca fizeram a convenção anual da hora do almoço? Gente, vamos combinar que hora que todo mundo almoça no mundo? Alguém já fez isso alguma vez? Nunca. E se você for lá no meio da floresta amazônica, muito embora agora os índios da Amazônia já usam Rolex, eles têm relógio e tal, mas na época que não tinham, né? Eles comem em geral entre 11 e meio-dia, é o horário que eles em geral se alimentam, né? Isso por quê? Porque esse padrão de funcionamento, quando o fogo digestivo aumenta, principalmente no meu aparelho digestivo, ele vai me estimular o quê? Enzimas digestivas e, nossa, bate aquela fominha, sabe aquele buraquinho que dá no estômago, né? Se eu falar daqui a pouco, vai ter gente já saindo aqui da sala para comer alguma coisa, né? Então, assim, isso combina exatamente com o quê? Com o pico do horário fogo, né? Que seria o meio-dia. Quer dizer, o Pitta começa a aumentar às 10, o pico é o meio-dia e ele vai declinando até as 2 da tarde, quando ele deixa de dominar. A gente vai ter um outro horário, das 10 até as 2 da manhã, e você vai falar assim, olha que interessante, é mesmo. Quando eu estou lá no meu computador, na internet, né, à meia-noite, 1 da manhã, também me dá uma baita fome nessa hora, né? Tá, é por conta do Pitta. Só que assim, eu vou dizer para você que essa fome que você sente nessa hora, se você comer aqui ao meio-dia, é fantástico você comer nesse horário. Mas se você fizer isso à meia-noite, o prejuízo é enorme. E eu vou explicar daqui a pouco para vocês por quê, tá? Até aqui alguma dúvida? Tranquilos? Então vamos adiante. Então assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rápida passagem, porque, óbvio, seguir aquelas 700 regras ficou difícil, eu vou fazer um resumo para vocês, né? De coisas que são mais ou menos factíveis e são mais próximas daquilo que seria, vamos dizer assim, aquilo que a nossa cultura absorve bem, né? Então assim, das 2 às 6 da manhã é o horário do quê? Do Vata, certo? E por que eu tenho que estar dormindo se o Vata é o princípio da atividade? Pera, se é o princípio da atividade, eu tinha que estar em atividade, certo? Isso é um preconceito, porque atividade não significa só atividade da minha mente, certo? Então assim, o que acontece? O período anterior, que vai ficar para o fim dessa apresentação, foi um horário Pitta, que foi das 10 até as 2 da manhã. Então, tudo aquilo que o Pitta transformou e digeriu, agora precisa chegar onde? Nos órgãos-alvo, que é o que está escrito. Eu estou sem pontaria com esse laser, vocês perceberam, né? Aqui, ó, órgãos-alvo. E isso precisa de movimento. Agora, espera um pouquinho. Se eu preciso de um movimento de nutrientes, e eu estou com a mente desperta e acordada, vocês percebem que começa a ter uma competição de movimentos? E provavelmente nenhum dos dois vai funcionar bem. Nem o movimento dos micronutrientes para os órgãos-alvo e nem o funcionamento da minha mente, né? E a lesão maior que se tem é num subdoxa chamado Pranavata, tá? Então, para esse período, o que normalmente se aconselha? Esse aqui, ó, acordar entre 4 e 6 da manhã. Óbvio, você vai pensar, putz, isso eu jamais vou conseguir fazer na minha vida, né? Mas talvez porque você já venha com uma rotina de sono ruim, né? Dormindo tarde, também não conseguiria acordar às 4 ou 6 da manhã. E por que acordar de 4 às 6 da manhã? O pico do Vata, né? Porque ele começa às 2 da manhã e vai até às 6, o pico é às 4. É quando começa a declinar a atividade do Vata, a maior parte dos nutrientes já atingiu os pontos-alvo, e o que você vai fazer agora? Você vai começar a trabalhar a sua mente para que ela tenha a velocidade adequada, regida pelo Vata saudável, certo? Então, por isso que se aconselha que você medite entre 4 e 6 da manhã, que é um horário chamado de Brahma Muhurta, não é? Que seria assim, aquele momento do silêncio, sabe? Quando você acorda e não está perturbado de madrugada, né? Não cheirou nada, não bebeu nada, né? E você chegou legal nesse horário.
essa sensação do silêncio, né? É um silêncio fora e um silêncio dentro, tá? E outra coisa importante é isso aqui, ó, né? Que eu falei, por que é importante que a gente esteja dormindo, né, até esse horário? É o movimento de hormônios e enzimas para órgãos alvos. Então, tudo que o Pitta produziu, os caminhõezinhos, né, Vata, vão levar até o órgão que aquela substância foi destinada, tá? Bom, esse é o primeiro horário. A partir das 6 da manhã começa o horário do Kapha, é a hora da preguiça, certo? Sabe quando vocês acordam entre 8 e 10 da manhã, que é o auge do Kapha, como é que vocês passam aquele dia? Não é meio uma rotadinha assim, meio que arrastando o dia? Isso porque o comando que você dá assim que acorda, ele vai durar por volta de 24 horas, tá? Então assim, o que é o Kapha? O Kapha não é terra e água, cimento, né? Água e massa se misturam e vai construir coisas, né? É a hora do quê? Estruturação de tecidos. E como o Kapha é lento e frio, o que é importante nesse horário? Estimular o Agni, que é nosso fogo digestivo, preparando para a primeira refeição. Por quê? Porque o nosso Agni nessa hora é baixo. Ele foi gasto no horário Pitta da meia-noite, certo? Então, a maior parte dos alimentos que a gente aconselha nesse período são coisas quentes, né? Já vou falar daqui a pouco de algumas coisas. E isso aqui é importante, né? Sabe por quê? O Kapha ele é meio água e terra da barro. Ele suja um pouquinho o nosso sistema, certo? Ele deixa um monte de laminhas aqui pelo caminho, né? E promover a limpeza do corpo. Então, limpar vias respiratórias, evacuar intestino, esvaziar a bexiga, esse é o horário ideal. Podem perceber que se vocês deixarem passar desse horário porque estão ocupados, vocês vão ter dificuldade para evacuar depois em outro horário. Acho que vocês já devem ter percebido isso, né? Isso por quê? Porque você não estimulou, o Kapha lentifica os processos de eliminação, ok? Isso aqui são os conselhos para esse horário, né? Então, levantar antes do nascer do sol. Reverência e agradecimento. Sabe por que a gente agradece? É a primeira coisa que, claro, você tem que acordar e levantar, mas vamos dizer assim, logo na sequência você agradece, porque o centro energético da gratidão e da mágoa está no mesmo lugar. Então, tudo aquilo que você não agradece, você vai começar a reclamar. Pô, que droga que é isso, que droga que é aquilo, entendeu? Na verdade, nada é uma droga, tudo é necessário. E a maior parte das drogas, vocês vão ver, tem a ver com rotinas ruins que a gente mesmo impõe para nós, né? Então, reclamar do quê? Você tem que reclamar para si próprio, certo? Então, quando a gente agradece e reverencia mais um dia a oportunidade, né, de crescimento do nosso espírito, de aprender tantas coisas com tanta gente legal, quando a gente agradece, não gera mágoa. Então, por isso que é a primeira coisa que se faz. Uma xícara de água morna, lembra? O Kapha é frio, né? Com gotinhas de limão. Ué, mas o ácido, o sabor ácido não piora o Kapha? Por que você põe limão? Quem lembrar, o limão é uma exceção, é um Prabhava, né? Prabhava são exceções. Então, assim, ele é excelente para o Kapha, tá? Isso no jejum para estimular o que? O Agni, porque tanto o limão quanto a água aquecida estimulam o Agni. E quem não se incomodar com o ardido, um pozinho de gengibre também é excelente para esse período, tá? Aquilo que eu falei das eliminações: evacuar, urinar, raspar a língua, escovar o dente e tomar banho nesse horário. Eu falei para tirar aquela coisa gosmenta do Kapha que ficou da madrugada, tá bom? E o Jalanete, né, se necessário. Quem que em geral tem mais necessidade? Aqueles que são Kapha e Pitta, porque eles têm água como elemento. E isso vai dar uma necessidade de limpar a via respiratória, tá? Pingar uma gota de óleo morno ou ghee nas narinas, né? O ghee é mais pro Pitta. Bom, aí vocês já sabem, o óleo de gergelim é melhor pro Vata, aí cada um vai usar o óleo que melhor adapta para a sua constituição. E essas práticas, como eu disse a vocês, né? Praticar os asanas, pranayama, meditação, esse é o melhor horário, tá? Tomar café da manhã de acordo com o seu dosha. E o Kapha sempre reclama nessa hora, né? O ideal é que ele não coma nada de manhã, certo? Então os gordinhos estão sempre na pior. O horário que vem logo depois, como eu disse, é o horário do Pitta. Então a gente tem o que aí? Começa a aumentar elemento água e elemento fogo principalmente, né? Ele vai das 10 às 14 e o pico ao meio-dia. Então o sol está quente, Agni alto no corpo, né? Até porque você estimulou com o limãozinho, o gengibre antes, né? E é o período onde a fome é mais intensa em indivíduos, isso é importante, saudáveis. Se quando chega a 11h30, meio-dia, você não sentir fome, procura um médico. É encrenca, certo? Porque teu Agni não está funcionando. Então é importante sentir fome nesse horário, tá?
Inapetentes, que são pessoas que estão sem apetite nesse horário, é aquilo que eu falei de chazinho de gengibre. A gente vai tentar estimular esse acne mais fortemente, né? Ou mastigar pedacinhos de gengibre com limão e sal. Os três aumentam a acne, aumentam o fogo como elemento. Almoço, né? Olha, quem falou que a principal refeição do dia é o café da manhã, quem inventou isso foi o capitalismo americano, tá, gente? Pra quê? Para o cara não ter que parar para almoçar na hora do almoço. Ele come um sanduichinho em 10 minutos e não para de trabalhar. Dá para entender como funciona? E não é à toa que hoje os Estados Unidos têm 63% de obesos mórbidos. Significa gente com 35% a mais de gordura do que precisariam ter. Isso porque na hora que eles têm um acne poderoso, eles comem um sanduichinho. A hora que eles não têm acne quase nenhum, que de manhã e à noite eles comem que nem leões. A digestão é lenta, eles absorvem tudo de carboidrato que tem naquela alimentação. Então isso mostra a sabedoria desse conselho, né? De que a principal refeição é mesmo o almoço. Comer de pé na padoca, sabe aquela coisa, aquele estilo, né? Bem de São Paulo mesmo, né? É horroroso isso, né? Por quê? Porque se a refeição mais importante do dia também merece uma reverência maior, tá? Das 14 às 18, de novo volta o Vata, só que com movimentos diferentes. Aqui sim é o horário da mente trabalhar. Se aquele outro horário do Vata a mente tinha que descansar, nesse aqui todas as funções mentais são aqui que vão acontecer. Isso porque tudo que tinha que chegar nos lugares já chegou, agora nós vamos gastar aquilo que depositou, certo? E quem faz isso é o Vata das 14 às 18, que em geral é nosso horário de pico de trabalho mesmo, né? A energia de criatividade Vata deve ser usada para trabalho e para tarefas que exigem rapidez e mobilidade. Você vai ter que preparar uma aula. Que hora que você vai preparar essa aula? Nesse horário? Nem de manhã e nem muito menos à noite. Nenhuma atividade mental à noite, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Após o trabalho, no final da tarde, acabou aquele horário Pita, certo? Vata, desculpe. Vai começar o horário de quem agora? De novo do Kapha. Então eu já tenho, agora sim, esse Kapha eu tenho que começar a lentificar funções. Porque a função deste horário Kapha é me lentificar preparando para o sono. Então como funciona? Após o trabalho, no final da tarde, a gente faz uma pequena prática de pranayama. Para que isso? O pranayama, no elemento ar, ele equilibra o Vata que eu acumulei durante meu dia inteiro. Ele me desacelera e me prepara para a rotina, para o ritual do sono, para ter um sono tranquilo, reparador e que eu acorde super disposto no dia seguinte, tá? Então, 18h22, eu já tinha falado para vocês, começa o tal do horário Kapha, né? No pôr do sol devemos nos recolher, gradativamente a gente vai reduzindo o tipo de atividade que a gente está fazendo, né? E a gente prepara para quê? Relaxar e dormir, certo? Mas, doutor César, você está falando que eu tenho que dormir nesse horário aí? Pois é, foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Isso por quê? Então vamos ver consequências, né? O jantar deve ser o quê? No máximo até 18h30 e dar preferência para alimentos o quê? Leves, porque a gente não tem o Agni forte nesse horário, certo? De preferência isso aqui, ó, calda de vegetal. Nunca jamais dormir de estômago cheio. Bom, acho que quem já foi naquele churrasquinho básico no final da tarde, lembra como passou a noite? Vocês vão entender de onde vem esse conselho, né? Evitar a exposição de luz. Isso eu vou explicar com mais detalhe daqui a pouco, né? Porque eu vou fazer a aproximação do século XXI daqui a pouco, né? Evitar telas, tela de TV, tela de computador, celular, qualquer tipo de coisa que emita onda eletromagnética ultravioleta, tá? Isso eu saí do trabalho, tem 3 meses de um inglês, ele diz o seguinte: se você tiver com o celular deitado na cama, tirando mensagens por 15 minutos, vai bloquear a secreção da sua melatonina, que eu vou explicar para você já já o que é, por 1h30. 1h30, vocês vão ver o tamanho do prejuízo daqui a pouquinho. Não comer nada depois do pôr do sol e dormir antes das 22 horas. Fácil, né, gente? Ó, deu uma rotina de 24 horas aí para vocês, né? Não, faltou isso aqui. Das 22 às 2, de novo horário Pita, né? Que é aquilo que eu falei que eu ia explicar no final. O metabolismo de novo acelera na digestão, só que olha só que diferença. Agora não é mais aquele fogo do meu estômago que digere comida mesmo, sabe? Filé mignon com batata frita, arroz, feijão e salada, não é essa a função. A função do Pita agora é pegar todos os micronutrientes que a digestão do meio-dia fez e fazer o que é a microdigestão dentro da célula. Agora, que nem eu falei do Vata, né? Vata ativo na mente e Vata ativo no transporte, um compete com o outro. Se eu tiver estômago cheio, o que vai acontecer com a digestão dos micronutrientes? Eu estou fazendo uma macrodigestão do estômago à meia-noite
competindo com a microdigestão. Vocês estão ferrados, tá? Essa é a conclusão. Por quê? Porque tudo aquilo que é sutil, enzimas, hormônios, eles não vão ser produzidos adequadamente. Pior do que isso, você dividiu a energia em dois, a digestão que você vai fazer daquele alimento que você comeu tarde também não vai acontecer da forma adequada. E isso o Ayurveda chama de ama. Você vai formar substâncias que são toxinas para o teu sistema, que é a origem de todas as nossas doenças. Tá? Aquilo que está ali, tá vendo? Então nesse horário meio-dia, síntese de proteína com produção hormonal, produção de neurotransmissores, nunca comer nesse horário. Então assim, neurotransmissores, isso que eu estou falando para vocês aqui, é porque graças a Deus sobrou meia dúzia de ticos e tecos aqui na minha cabeça, né? Que estão conversando para eu transmitir alguma coisa para vocês. Vocês vão perceber a privação de sono, que consequências que vai trazer, já é o presente. Tá, agora vocês vão falar assim, doutor César, tá bom, o senhor resumiu, eu vi e tal, mas olha, eu não tenho tempo para fazer isso, não é o que a gente fala? Agora a pergunta é, a gente não tem tempo mesmo? Essa é a reflexão que eu coloco para vocês, tá? Não precisa responder, né? Cada um responde para si próprio, se a gente não tem mesmo tempo para fazer essas coisas, tá? Só que assim como a gente coloca o tempo como inimigo, o tempo pode ser um aliado, né? Hoje está sendo um aliado de uma ciência que chama cronobiologia. Crono, tempo, biologia, estudo de seres vivos, certo? O que é o cronobiologia? Ela estuda uma coisa chamada ciclos circadianos, né? O que é essa palavra aí, né? Ciclos circadianos é exatamente isso, ó. Você tem cerca de um dia, né? Cerca de um dia, já vou mostrar o que significa. Então, durante as 24 horas, ele vai falar de processos fisiológicos que acontecem dentro das 24 horas do dia. A nossa fisiologia não tem como suportar 100% de atividade no corpo inteiro. Vocês precisariam mais ou menos de uns 30 a 40 quilos de alimentos para servir de combustível, para ter todas as funções acontecendo o tempo todo. O corpo faz uma coisa que agora está super na moda em medicina, que chama recrutamento fisiológico. Ele recruta funções. Nossa, não é parecido com aquilo que a gente acabou de ver, né? Que tem funções que acontecem numa hora, e depois em outra, né? Engraçado, né? Então a ciência moderna, no século XXI, está fazendo descobertas, né? Que o Ayurveda falou 5.000 anos atrás. Bacana isso, né? Então, ciclo circadiano é isso aqui, né? Circa é uma palavra do latim, né? Circa, dia. Então, ciclos circadianos são períodos de aproximadamente 24 horas, tá? Eu vou explicar daqui a pouco por que aproximadamente. A base desse ciclo biológico, de praticamente todos os seres vivos, eles vão ter ciclos biológicos, plantas, animais, né, de todos os tipos, insetos, todos os seres vivos têm ciclos biológicos, tá? Influenciado principalmente pelo quê? Agora nós vamos falar de uma coisa bem importante, que é isso aqui, ó. Esses ciclos, eles são regidos pela luz. Tá, e daí, doutor César, que isso tem a ver, né? Vamos entender. Temperatura, ambiente, marés, ventos e do dia e da noite. Então, esses ciclos todos influenciam estes ciclos biológicos dentro de nós. Fases da lua, épocas do ano, tudo influencia, tá? Então, vamos lá. Tá. O que são os tais relógios biológicos, né? Nós humanos, né? Todos são humanos aqui, certo? Nós, humanos, apresentamos uma ritmicidade circadiana por volta de 25 horas, não de 24. O que significa isso? Tem um experimento que foi feito que colocava pessoas dentro de uma sala com luz acesa 24 horas, sem interrupção. E outro grupo que ficava no escuro por mais, sei lá, 48, 36 horas, ficava assim uma semana, num quarto escuro e outro num quarto claro. E o que se percebeu? Embora a luz seja um estímulo, nós temos marcadores internos, reloginhos biológicos internos, que ciclam, como se fosse assim um tic-tac, sabe, um pêndulozinho no relógio, né? E para um adulto normal, isso é mais ou menos em torno de 25 horas. Para uma adolescente, em função dos hormônios sexuais, eles têm um atraso de fase de 3 horas. Então, assim, um adolescente cicla mais ou menos a cada 27 horas. Opa, agora eu entendi porque que meu filho adolescente, ele sai para a balada meia-noite e não às 9 da noite, né? Por quê? Porque meia-noite para ele é 9 horas. O relógio interno biológico dele atrasa 3 horas. E isso vai mais ou menos até 21, 22 anos. Aí ele cicla como um adulto em torno de 25 horas. Mas pera lá, doutor César, se o dia tem 24 e mesmo um cara adulto, equilibrado, cicla a cada 25,
tem alguma coisa errada, essa matemática não cabe. Sabe o que acerta nosso reloginho biológico toda noite? O que vocês acham que é? É uma coisa que a gente quase não faz, por isso que vocês não sabem, não conseguiram adivinhar. Sono, dormir, é o que faz com que a gente cicle o nosso relógio e acerte essa hora a mais que ele tende a atrasar. Deu para entender? Acho que vocês já estão começando a entender o tamanho da encrenca, né? Ou ainda não? Então vamos adiante. Relógios biológicos. E quais são esses relógios biológicos? Neurológicos, né? São basicamente dois. Esse cara aqui, que tem um nome super bonito, núcleo supraquiasmático. Ele fica no hipotálamo, já vou mostrar já para vocês. E o outro, essa aqui, ó, glândula pineal, que até bem pouco tempo atrás, neurologistas diziam que não servia para nada, né? Eles não sabiam para que servia aquilo, então quando a gente não sabe, fala que não serve para nada, né? Então a gente já descobriu que não é bem assim. Então, o núcleo supraquiasmático, né, é esse carinha aqui, ó. Dá para enxergar essa coisa ridícula desse tamanho aqui, ó, vermelha, que está ali no meio? Aquela coisa daquele tamanhinho é um tic-tac, ele que bate e marca os ciclos de 25 horas, tá? Aqui a vista é vista por trás, é uma outra visão. Realmente é uma área muito pequena, né? Ele chega mais ou menos a 2 a 3 milímetros. E ele está ligado ao quê? A retina, principalmente. E alguns nervos sensores da pele. Isso por quê? Porque senão cegos não teriam esse cara funcionando, se fosse só pela visão da luz, né? A pele também oferece fibras que levam informação. Então, tanto a minha pele quanto a minha retina mandam informação para ele para atualizá-lo, que é claro ou escuro. Tá, e se eu chegar em casa e acender todas as luzes da casa, e o sol se pôs às 6 da tarde, e eu deixo as luzes acesas até 2 da manhã, o que você acha que vai acontecer com esse carinha aí? Ele pira, e a gente junto, quer entender? Então vamos mais para frente. Além dele, né? Falando dele ainda, quais são as outras funções, né? Ele aumenta a atividade na luz, então assim, quando está na luz, ele está ativo. E isso é o que faz com que a gente esteja nesse estado que eu espero que todo mundo esteja, acordados, certo? Se ele está sem luz, ele diminui a atividade e isso induz a liberação de um hormônio, que eu vou falar daqui a pouco, que é a melatonina, que faz com que a gente sinta sono e durma, tá? Então assim, a luz está ligada diretamente ao fato de eu me sentir com sono ou desperto, tá? Ele faz outras coisas, a informação vem da retina, como eu já falei, sincronização do organismo com as 24 horas do dia geográfico. Então assim, a tendência nossa, o que é um jet lag? A gente pega um avião e chega do outro lado do mundo em 18 horas, 20 horas, não é? Só que a gente tem ainda na memória esses caras todos que estão dando uma informação, só que chega lá, a informação é outra. A gente, na verdade, quando não saiu nem daqui do país, mas está acendendo lâmpadas em casa, a gente tem mini jet lags todos os dias. Imagina o quanto isso estressa a nossa fisiologia, tá? Receptores para melatonina, eu já falei para vocês. Hoje, com o projeto Genoma, que também é do século XXI, a gente teve um super novo progresso. Nós estamos descobrindo agora genes que são responsáveis também pela cronobiologia. Então, você tem genes que fabricam essas duas enzimas aqui, certo? Essas enzimas, elas inibem esta aqui, a TOC1. E toda vez que ela inibe, o que acaba acontecendo? A inibição dessa é que traz para nós a ativação de genes diurnos. Mas espera lá, eu também tenho genes noturnos. Quem são esses genes? Por exemplo, os da nossa produção de hormônio. Por isso que eu falei para vocês que à meia-noite eu tenho síntese de proteína e produção hormonal. Deu para entender? Então a nossa genética, na verdade, também está por trás desse plano divino. A gente tem funções que acontecem à noite e a gente tem funções que acontecem de dia. Para quê? Para não sobrecarregar a nossa fisiologia. Só que a gente inventou um dia de 20 horas e uma noite de 4. Alguma coisa vai dar errado, vocês concordam? Vamos adiante. A princesinha, né? Porque agora essa aqui é a queridinha dos estudos de neuropsiquiatria, neurofisiologia, né? Porque descobriram para que serve a pineal agora, né? Ela fabrica melatonina. A palavra melato, em grego, significa escuro, ou seja, a princesinha só aparece à noite. Então, quais são as funções dessa melatonina, né? Ela é produzida numa área mais ridícula ainda do que aquela, tá? Isso aqui é a fórmula química, né? Tem que decorar porque vai cair na prova a fórmula, tá? Então escrevo aí que o Eric vai pedir no final para vocês. A melatonina, foi rápido demais.
ela é produzida na pineal, que é essa glândulazinha aqui, pequititico, ó. Que isto aqui, na verdade, a tendência dela é de ser menor ainda conforme o tempo vai passando, porque uma das funções principais da melatonina é desenvolvimento sexual. Então, alguém que já é velho e já está maduro sexualmente, algumas dessas funções são menos importantes e ela tende a reduzir de tamanho. Então, a gente tem, na verdade, ó, aquela primeira que eu falei que está aqui e a segunda que está aqui. Elas conversam as duas, né? E elas que determinam o horário de acordar ou dormir. Olha as funções da melatonina: regulação endócrina de reprodução. Então, todos os hormônios sexuais, masculinos e femininos, são produzidos em função da melatonina. Se você não tem melatonina, não produz. Regulação do ciclo, atividade de repouso e sono vigília. Sem melatonina você não dorme, não consegue dormir. Regulação do sistema imunológico, não é? Olha que bacana. Então, pera um pouquinho, quer dizer que se eu dormir menos, eu tiver menos melatonina, eu fico mais doente? Acertou na mosca. Teu sistema de imunidade, inclusive proteção contra a doença tumoral, tem a ver com melatonina, tá? Ela que fabrica linfócito K-killer, que mata a célula cancerosa. Ela tem função antioxidante, agora vai interessar, né? Previne e retarda envelhecimento. Uau, vamos nessa melatonina agora, certo? E células epiteliais expostas à radiação ultravioleta. Então, tudo aquilo que você lesa de célula, né? Ela faz a reparação do tecido tegumentar. Por quê? Porque ela precisa da pele sadia para chegar a informação da luz lá para ela. Deu para entender como o bicho é inteligente, né? Então, por isso que ela faz essa reparação. Isso aqui, na verdade, entrando um pouco no esoterismo da coisa, né? O olho de Horus, né? Que é o olho que tudo vê. Na verdade, existe uma representação que compara exatamente a posição das duas glândulas, né? E esse cara é o cara que tudo vê mesmo, né? Porque depende da luz e ele que vai dar o ritmo de praticamente todas as funções fisiológicas importantes do corpo. E os esotéricos falam também que a pineal é a sede do quê? Sede da alma, onde encontra dois centros energéticos importantes: a Adina Chakra, que é aqui no meio da testa, e o chakra coronal. Se você cruzar os dois, vai cair exatamente em cima da glândula pineal. Mas é especulação, só porque por conta de Ayurveda. Então, vamos lá. Então, assim, gente, deu para entender que sono é uma coisa importante, tá? Então, agora eu vou passar mais rapidinho. O sono, ele tem isso aqui, ó. Qual que é a função do sono? É a hora onde você tem uma dissociação da mente e do corpo sensorial dos objetos que estão em volta. Isso por quê? Porque olhar para todos vocês, tanto colorido, tanta coisa, é muito estímulo, certo? E eu estou processando cada coisa que eu estou vendo aqui em volta de mim, não é? Então, quando você dorme, esse processamento ele diminui em pelo menos 80%. Isso aqui eu já tinha lido para vocês, a gente vai passar mais rápido, né? O sono, ele tem, na verdade, 4 fases, só para vocês entenderem, isso não vai passar rápido, só para ilustrar. A primeira fase, que é do adormecimento, se você for saudável, deveria durar de 1 a 5 minutos. Né? Isso aqui é o que acontece nessa hora, você relaxa o corpo, o cérebro começa com ondas irregulares, meio rápida, meio lenta, e a respiração tua, em geral, suaviza. Sabe quando você está meio sonadinho, mas você não dormiu ainda? Essa é a primeira fase do sono. Na segunda fase, que em geral dura 20 minutos, né, a temperatura corporal, o ritmo cardíaco começa a diminuir e as ondas cerebrais elas vão de 14, 15 ciclos por segundo, começa a cair para 9, 10. E vai diminuindo cada vez mais. Os olhos já não respondem mais a estímulos. Se eu acender uma luz ou apagar, os olhos não percebem mais isso, porque é o primeiro órgão que tende a desligar. Por quê? Porque é o primeiro que tem que desligar para mandar informação para a minha melatonina ser produzida, certo? Terceira fase, também dura mais ou menos uns 20 minutos, né? O sono se aprofunda, as ondas cerebrais tornam-se grandes e bem lentas, e aí você já vai para uns 8 ciclos por segundo, né? Cai bastante. E fase rápida, ela dura apenas 5%, porque daí eu já começo a entrar no sono profundo, tá? Aqui eu ainda consigo acordar uma pessoa. Aqui, na quarta fase, é muito difícil você acordar alguém, tá? Principalmente o filho que deita na tua cama, né? Você quer levar para a cama dele, ele enroscou na fase 4 ali, né? Então, assim, menos de 20%, mas essas fases elas vão se repetir várias vezes durante o teu sono. Não é que você faz isso uma vez e para, você vai ter ciclos de sono, tá? Na fase 4, o sono profundo com total inconsciência, aí que acontece o quê? Liberação do hormônio de crescimento, por isso que é importante adolescente dormir
dormir, senão ele cresce menos. E o hormônio de crescimento também é importante como hormônio secundário em adultos. As nossas funções sexuais, por exemplo, acontecem em função também de hormônio de crescimento. Tá? Síntese de proteína e reparação de tecidos. É nessa hora aqui que aquele tal pita, que eu falei que sintetizou proteína, que bacana, isso já estava lá atrás no Ayurveda, né? E hoje é uma constatação científica, né? No século XXI está encostando lá no século XXI a.C., né? E a gente tem a hora do sono REM, que é aquela... As pessoas falam que é a hora que a gente sonha. Na verdade, a gente sonha em todas as fases. Na fase REM, os sonhos são mais complexos, mais intensos. E é um sonho que serve para quê? Para tirar todo o lixo que estava dentro da tua mente. Tudo que você foi sufocado durante o dia com pressões, na fase REM é quando você elimina isso através de sonhos. É o lixo da mente que sai na fase REM. Fase dos sonhos complexos, né? Atividade intensa do sistema nervoso, frequência cardíaca e respiratória se elevam. Olha, graças a Deus que acontece isso aqui, ó, tá? Isso aqui não acontece nas pessoas com sonambulismo. É tão ativo o cérebro que se não tivesse uma parte bloqueada, você sairia correndo e sair batendo tudo até parede em volta de você. Só que o mesmo estímulo que acelera o cérebro relaxa a musculatura. Deu para entender? O sonâmbulo tem um defeito exatamente nesse mecanismo. Ele levanta e sai fazendo as coisas, tá? Pressão arterial sobe, o cérebro fala, isso aqui é legal. Quem não dorme, fala, não tenho, minha memória é ruim. Não, sua memória é boa. O que você está fazendo é privando você de sono. Por quê? Quando você dorme, o cérebro fixa todas as informações que foram captadas durante o dia nessa hora que vai para o arquivo da memória mais profunda. Ela ficou na memória REM do seu computador, né? Ela vai entrar em memória baixa, né? Quando você dorme na fase REM. O cérebro descarta informações menos importantes. Então o lixo sai nessa hora. Quem está dormindo menos, o que acontece com os lixos? Sai menos lixo. Deu para entender? Ok. Privação aguda. Vou passar rápido, tá? Isso aqui, se você ficar 24 horas acordado, já na 25ª hora, você já tem tudo isso aqui, ó. Confusão mental, raciocínio lento, descoordenação motora, problema de memória e concentração, irritabilidade, hipoglicemia, aumento de peso, aumento de diminuição de pressão sanguínea, incapacidade de decisão racional, pode desmaiar, delírio, alucinação, envelhecimento precoce, queda de imunidade. Tudo a gente já explicou nos slides anteriores. Eu só reforcei para vocês verem o tamanho do estrago. Quando aparece tudo junto, a gente impressiona mais, né? E se você tiver uma privação crônica, a encrenca é maior. Por mais de uma semana, aumenta o risco do quê? Diabetes, hipertensão e doença cardiovascular, obesidade, infecções, acidentes, especialmente automobilísticos, motoristas que dirigem à noite de caminhão, vocês estão sempre ouvindo notícias, né? Na televisão. Depressão e distilia. Distilia é alteração de humor, transtorno bipolar, esse tipo de coisa. Transtorno de ansiedade, agressividade, estresse, problemas sexuais, artrite, dor crônica, acidente vascular cerebral, que são os derrames, perda de massa muscular, menor crescimento em crianças e adolescentes, tremores, tiques e psicoses, que é o fim da história. Você começa a delirar, você tem os delírios, tá? Estou convencendo vocês, eu vou puxar mais um pouquinho ali. Ok. Bom, isso era a questão do sono. Eu acho que eu tenho mais 10 minutinhos. Ok. Então, eu falei para vocês que eu ia chamar a atenção para duas coisas muito importantes. A questão do sono, não sei se eu consegui convencer todos, né? Então, assim, a maioria dos conselhos que estão lá, aqueles conselhos enormes, vocês estão percebendo que o século XXI, na verdade, o senhor está confirmando aquilo que o Ayurveda já falava 21 séculos atrás, certo? 42 séculos atrás, na verdade, né? Então, todo esse conhecimento, na verdade, quanto mais o tempo passa, parece que a ciência certifica, aumenta a verdade, né, daquilo que estava sendo dito, né? E sobre alimentação, que aqui a gente vai falar um pouquinho aí sobre alimentação, né? Bom, dá para entender que algumas pessoas às vezes perdem um pouco a medida das coisas, né? Na verdade, quando a gente fala sobre alimentação, não é importante só. Eu vejo às vezes as pessoas preocupadas demais com o que comem, né? E elas deixam duas coisas de lado que são importantíssimas, que é o como comer, que eu acho que é fundamental e a gente às vezes não se preocupa com isso. E o segundo, a questão dos horários, porque aquilo que eu mostrei para vocês mostra que a gente tem enzima digestiva e disponibilidade em um determinado horário. Todos os outros horários do dia, algum grau de imposto eu vou ter que pagar se eu comer demais ou comer no horário impróprio, né? Então, assim, qual que é o melhor horário do dia para comer? Qual que é o horário que você pode comer até um pouco mais e tudo mais? Qual?
Exatamente, por volta do meio-dia, que é quando o meu pita está disponível para isso, né? Todas as outras alimentações, não que eu possa descuidar e comer qualquer porcaria, mas se você comer ainda assim, o fogo, o Agni poderoso, ele vai quase que neutralizar até toxinas, né? Tem uma frase num dos textos, que eu não vou lembrar qual deles agora, que diz que um veneno ingerido nesse horário, né, não tem efeito sobre a pessoa que toma. Só que ele, em contrapartida, fala, mas um bom alimento ingerido num horário impróprio se transforma num grande veneno. Eu não lembro qual texto que tem isso. Isso está nos textos clássicos, eu não lembro qual. Se não me engano, eu acho que não é Hridaia. Então, ok. E funciona, né, esses cuidados alimentares, né? Então, essas moças aqui passaram lá pela clínica, né? Isso aqui foi depois do tratamento que elas fizeram. Elas acabaram saindo assim. Você vê que o Mitahara funciona, né? Que é o controle de alimentação, tá? Então, assim, olha, os alimentos que são saudáveis, quais são? Frutas da época e do local em que você vive. Por quê? Porque o lugar que você vive, o Ayurveda tem uma máxima que diz que o que te cura nasce na porta da tua casa, né? O que ele quer dizer com isso? Você e aquele alimento, eles estão sujeitos às mesmas condições da natureza em torno de você, ou seja, vocês estão na mesma sintonia. Então, esses alimentos são os mais saudáveis para você. Aquilo que é importado, em geral, foi colhido fora de época, em geral verde, foi congelado e depois colocado em estufa para amadurecimento artificial. A energia vital disso já foi embora, certo? E por ser importado, provavelmente ele tem nutrientes que são próprios para quem? Para as pessoas que vivem naquele lugar, certo? Vegetais frescos, né? Grãos germinados em geral têm uma quantidade de açúcar menor, mas tem uma energia de vitalidade maior. Cereais integrais, por quê? Porque os processados, cereais que são já industrializados, eles perdem parte da energia vital deles, né? Legumes frescos, leite orgânico e derivados, castanhas, né? Lembrando que a castanha, como é uma fruta seca, ela aumenta muito vata. Então é sempre bom para não aumentar o vata, está sempre bem hidratadinho, certo? Se você é vata, 24, 48 horas na água. Se você for de outros doshas que tem mais água, aí não precisa tanto tempo, mas é sempre bom hidratar. E isso aqui é importante, ó. Por que essas frutas secas, elas vêm dentro de casca? Porque elas oxidam com o ar. A natureza é tão inteligente que botou uma casca dura em volta. Para quê? Para ela ficar sem contato com o ar. Aí a gente vai, arranca a casca dela, né? E fala assim, dá menos trabalho para mim, vou comprar essa aqui que é sem casca. Se você puder, compra sempre com a casca. Quebra na hora, dá mais trabalho, mas tudo que tem ali de nutriente está preservado. Tá? Regras de ouro, né? Parece absurdo e óbvio que eu vou falar, mas olha, eu já vi tanta gente não fazer isso, comer somente quando sentir fome. Não parece óbvio? Só que assim, olha, eu estou na hora do almoço, certo? Só que assim, estou sem fome. Quer saber? Eu vou comer agora, porque daqui a 10 minutos eu vou estar ocupado com alguma coisa. Aí você come na hora que está sem fome. Sem fome significa que teu Agni está baixo. Se você come naquela hora, e talvez meia hora depois teu Agni está forte, tá bom? Vai fazer toda a diferença. Aquilo que você comeu é a mesma coisa, só que com Agni bom, aquilo que se transforma em nutrientes, e com Agni ruim, aquilo que se transforma em ama, toxinas para você, o mesmo alimento, certo? Só ingerir um novo alimento quando o anterior estiver completamente digerido. É exatamente o oposto do anterior, certo? Porque às vezes a gente acabou de comer e está na gula, né? Ansiedade, a mente a milhão, você não está com fome mais. Se você consultasse teu estômago, ele diria para você, não, pelo amor de Deus, chega, né? Mas a mente fala, mas eu estou a 1000 por hora aqui, eu preciso de mais reservas, né? Você vai e repete o primeiro prato, igualzinho o primeiro que você fez. Problemas, né? Você não tem capacidade digestiva para tudo isso. Isso aqui eu já expliquei por quê, né? O agradecer e abençoar tem o mesmo sentido de abençoar o teu dia de manhã, não é? Não comer em estados mentais alterados. Quem aqui já comeu com raiva? E depois ficou com queimação no estômago a tarde inteira, né? Ou quem comeu triste e a comida ficou parada no estômago. Cada um dos nossos sentimentos estimula um dos doshas, vata, pitta ou kapha. E aquela digestão, se tiver um excesso de algum desses doshas ou subdoshas, aquilo que você come, ao invés de virar nutriente, vira, certo? Toxina. Comer em silêncio e focado no alimento. Isso aqui acho que é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir, né? Até em casa às vezes é difícil isso. E para quem precisa disso? Se você estiver em silêncio e focado, eu garanto que você não vai conseguir comer uma garfada a mais do que seria o ideal para você.
Quando você desfoca e come sem perceber, teu estômago já está pedindo arrego e você mandando comida para baixo, você está distraído com outras coisas, né? Quer um regime para emagrecer? Quem está aí acima do peso, olha, não olhei para ninguém, tá? Quem está acima do peso, come focado, transforma a comida numa meditação, sente o alimento mastigado, descendo, chegando no teu estômago. Eu garanto que você emagrece, porque você não vai conseguir comer nada além daquilo que é o necessário para você. Não comer em estados mentais alterados, beber o alimento, isso também é uma máxima do Ayurveda, e mastigar o líquido. Sabe por que a gente toma água achando que não precisa de digestão? Vocês sabiam que a água precisa de ser digerida também? Né? Então você deixa a água na boca, cada golinho dá uma mastigadinha e engole depois. Tá? Alguém já ficou com a barriga pesada de água alguma vez aqui? Já sentiram isso? Ué, mas essa água não precisa de digestão, por que ela pesou na barriga? Você não energizou a água conforme deveria. Acho que você deve ser o último. Comer o suficiente, nem pouco nem em excesso. Descansar uns minutos após comer, caminhar 10 minutos após o jantar, mais ou menos uns 5 minutos depois do almoço. Observar melhor os horários para se alimentar, já explicamos por quê. Não tomar bebidas geladas nas refeições, variar bastante os alimentos a cada refeição para você poder tirar o máximo de nutrientes de diferentes alimentos. Evitar industrializados, já falamos por quê, processados, congelados e requentados, baixa energia vital. Então assim, gente, essa máquina aqui, ó, essa máquina aqui somos nós, certo? Que é o Adão, que é o pai primordial aí, né? Purusha, né? Em sânscrito. Ele foi criado como uma máquina perfeita. Sabe quando começa a dar defeito? Quando a gente impõe os defeitos para a máquina, né? Então, ó, só para reforçar, tá? Os animais, eles podem ser diurnos, noturnos e crepusculares, né? Que são aqueles que em geral têm atividade no final da tarde. O homem somos nós, tá? Mulheres que estão aqui também são, certo? É um animal diurno que se adapta mal ao turno noturno. Então essa é a mensagem final aí para vocês cuidarem um pouco mais das rotinas de vocês. Era isso. Agradeço. A gente tem 5 minutos, se alguém tiver alguma pergunta. Ah, tá. Leite com especiarias antes de dormir, se tem alguma orientação. Olha, tem. Leite, ele é mucogênico, certo? Porque ele é capa, ele aumenta muito capa. Então, embora ele seja excelente para vata, para as outras constituições, enrosca um pouquinho. Como é que eu faço para tirar esse efeito tão mucogênico do leite, né? Gengibre, que é excelente, só que gengibre estimula muito o meu Agni, né? Se isso é bom, me agita um pouco no sono à noite. Então, você pode colocar o gengibre em qualquer outro horário. À noite, a melhor coisa que tem, que é antivata, né? É noz moscada. Outra coisa que acalma bastante, e ele é tridosha, mel, então um pouquinho de mel, excelente. E outra coisa que também é tridosha, ghee. Então uma colherzinha, mas ghee não é uma colher de sopa, tá? Uma colherzinha de chá, um pouco mais de meio copo de leite, uma pitadinha de noz moscada, para dormir é fantástico. Normalmente esse é o meu jantar, quando eu chego mais tarde e não consigo jantar naquele horário de 6h30, 7 horas, vou jantar às 8, eu tomo um copo de leite, ghee, noz moscada e mel. E é fantástico, tá? Então isso seria uma boa bebida para de noite, né? O que mais? Oi. Não, boa pergunta. Então, assim, eu recomendei que ninguém comesse em estados mentais alterados, né? E a pergunta dela tá, e quando acontece alguma coisa forte, eu fico com esse estado mental alterado por muito tempo. Assim, quando você está no agudo da situação, às vezes não comer é a melhor coisa, né? E o que faz com que acalme essa situação? Chás, aí vai depender um pouquinho da tua constituição. Adoçados com mel, em geral, o agudo de uma situação, em geral, ele vai durar algumas horas, né? Depois você vai ficar elaborando aquele processo, mas o agudo, quando você está mesmo perdido no tempo e no espaço, são algumas horas.
Nesse período, líquidos aquecidos e adocicados, e o mel é o mais neutro de todos, ajudam você inclusive a acalmar, né? Nas recomendações diárias, como a gente coloca meditação, uma série de coisas, a gente pressupõe que uma pessoa que siga aquela rotina vai ter um poder de controle sobre a mente que não vai estender um agravo desse por muito tempo. Então, na verdade, não vai ser a alimentação que vai equilibrar você para fazer você voltar ao estado. São outros trabalhos que você vai fazer dentro das recomendações de Dinacharya que são mais fortemente indicadas para esse estado mental alterado. Então, na verdade, o que a gente contraindica é a alimentação, mas dificilmente teria um alimento que vai acalmar você. Até existe, mas assim, ele não vai funcionar tão intensamente quanto uma prática de meditação. Na verdade, gente, vamos pensar um pouco, problemas, né? Se ele tem solução, ele é um problema? O que vocês acham? E se ele não tem solução, ele é um problema? Droga, onde é que ficaram os problemas então? É que a gente quer resolver o insolúvel, isso é um problema. E a meditação vai me dar esse tipo de emoção. Por quê? Porque a meditação pega a minha mente, acalma, e ela acorda meu intelecto, discernimento, certo, errado, acorda minha consciência, verdade. Então essas coisas todas sim são o melhor tratamento para um estado emocional alterado. Não espere que com o alimento você equilibre isso, né? Pode até não piorar, que é a recomendação que a gente dá, não coma nesses estados, porque o alimento vai piorar, né? Vai piorar essa condição tua, porque vai pegar energia daqui que você está elaborando e vai puxar para o teu aparelho digestivo que não vai ficar dividido. Tudo que divide forças, né, enfraquece alguma coisa, tá? Tudo que concentra, reforça, né? É o princípio do Ayurveda. Pronto. Na minha opinião, a medicina convencional convalida a sua opinião de que o capitalismo americano favoreceu, ou então deu mais ou menos assim uma ideia de que a melhor refeição é na parte da manhã. E os endócrinos, em geral, eles falam que como o pico de hormônios, os picos de hormônios produzidos durante o sono, a parte da manhã eles têm um pico. Então é aí que você aproveita para você alimentar bem e comer bastante. Então, vai mais ou menos de encontro aquilo que você falou, que os Estados Unidos, eles adotam como norma o capitalismo americano, se alimentar bem de manhã, para o indivíduo não ter tempo de trabalhar e produzir durante o dia. Como é que você vê essa diferença? Na medicina atual, convencional, os endócrinos, em geral, pregam isso. Os hormônios estão em picos na madrugada, de manhã você levanta, está pronto para comer bastante. É essa a argumentação que eles usam. E que vem de encontro ao que você falou. Que todo mundo come de manhã, porque, segundo você, isso é uma tese da natureza americana. Mas a medicina convencional convalida isso. Como explicar isso? Então, primeira coisa, quando se fala que os hormônios estão maiores de manhã, isso é uma verdade absoluta, porque os hormônios são produzidos à noite. Só que um dos hormônios que os endocrinologistas se apoiam para dizer que é bom comer de manhã é um hormônio chamado cortisol. O cortisol ele é muito alto de manhã e ele é muito alto no final da tarde. Como ele estimula o metabolismo, o que se acha é que o cortisol, estimulando o metabolismo, que teu poder digestivo vai ser mais intenso. Só que experimenta tomar uma injeção de cortisona na veia e comer uma refeição bem pesada para você ver o que vai acontecer com você. Porque o cortisol, embora seja um estimulante de metabolismo, na verdade para o aparelho digestivo ele tem efeitos contrários. O que acontece? Quando a gente ouve falar em pesquisa, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque assim, pesquisas, como são baseadas em estatística, você quer ver? Vou fazer aqui um teste rápido, certo? Gente, olha, pessoas com câncer, eu vou fazer uma pesquisa e aí eu pego pessoas com câncer e eu vou analisar todos os hábitos dela. E aí eu falo assim, olha, todas elas bebem água. Então eu concluo que se 100% das pessoas com câncer bebem água, a água é cancerígena. Então assim, estatística é uma coisa que tem, né, alguns entraves aí. E tem muitas conclusões que a gente às vezes ouve que nem é pesquisa científica. Eu proponho para você que entre no PubMed, que são onde você tem as pesquisas científicas publicadas,
Não que lá você não vai encontrar alguns absurdos, também tem, mas pelo menos tem um caráter científico um pouco maior, porque uma revista só vai aceitar um trabalho se ele tiver alguma veracidade. Então, parte dessas pesquisas que existem por aí, vai atrás, aprofunda. Por quê? Porque essas revistas, vamos dizer assim, mais populares, elas vivem dizendo que alguém de algum lugar pesquisou não sei o quê. Quando você vai ver, não existe aqui, não tem essa pesquisa. E um contra-argumento fácil de entender é exatamente isso. Olha, o país que prega isso, vamos mudar, que pregava isso, que já está mudando, tem praticamente 65% de obesos mórbidos. Então, se isso fosse verdade, seria exatamente o oposto. Então, quem come desse jeito, muito de manhã e muito à noite, tem obesidade mórbida, 63% da população. Temos menos a estatística, né, para entender que talvez tenha alguma coisa errada. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Mais uma só mais uma questão, e a gente dá um espaçozinho. Oi? Tá, ela fez uma pergunta meio filosófica demais. Ela está dizendo assim, espera um pouquinho, tem Ocidente e Oriente, por que eu tenho que acatar as coisas de um ou de outro, né? Na verdade, isso faz parte dessas abstrações de verdades irreais, né? Eu não acredito em Ocidente e Oriente, né? Eu acredito em seres humanos. Só que assim, culturalmente parece que a natureza, né? Assim, quando a gente fala em relógio, que país que a gente pensa primeiro? Na Suíça, certo? Quando a gente fala em filosofia, a gente pensa onde? Grécia, Índia, China. Então, assim, aparentemente, né, embora eu não acredite muito nessa questão de distinção, né, eu acho que existe um universal que está por trás de tudo isso, parece que determinados povos, talvez pela alimentação, exposição geográfica, uma série de coisas, parece que eles têm uma sensibilidade maior para desenvolver determinadas habilidades, né, vamos colocar assim. O que eu acho que é o problema? O problema é quando você coloca exatamente essa barreira, né? O Ocidente aqui do lado, com todas essas coisas cientificísticas, né? E do outro lado, essa coisa muito filosófica do oriental. Eu acho que o ideal é fazer exatamente o que a gente tentou fazer aqui. É você buscar uma aproximação das duas e aproveitar o que cada uma tem de melhor. Então, hoje, grande parte da ciência moderna está apoiada, sabe em quê? Em textos filosóficos orientais. Não é? Isso aconteceu na física, aconteceu na química, e vocês, se começarem a estudar textos antigos, vocês vão perceber o quanto isso influencia a nossa vida, e verdades que são ditas modernas hoje, né, como estão apoiadas nessas verdades, nesses textos mais antigos. Né? É que eles são, assim, mais difíceis da gente ir atrás, mas quem tiver a oportunidade de trabalhar com isso, vai começar a perceber que, na verdade, gente, é tudo farinha no mesmo saco, certo? Só que um derivou numa direção, aprofundou, outra, acho que a gente tem que fazer agora esse movimento aí, um casamento, né? Shiva e Shakti, sabe? Eles têm que se encontrar aí para esse absoluto acontecer. Super obrigado, gente. Então, Professor, sobre isso que ela colocou agora, que eu acho importante, porque realmente parece que vai ser uma filosofia oriental que foi desenvolvida há 2000 anos atrás e que está fora completamente da nossa realidade de hoje, do Brasil do século XXI. Só que, estudando o Ayurveda, você começa a compreender que o Ayurveda é uma tradição viva. Ele está sempre se reinventando. Então, os índios brasileiros fazem o tipo de Ayurveda. Por que eles fazem? Porque eles seguem as leis da natureza. Exatamente isso que o Ayurveda coloca para a gente. Nós devemos seguir as leis da natureza onde nós vivemos. Então, onde nós vivemos aqui no Brasil, existem os medicamentos naturais, os remédios, as plantas e os alimentos adequados ao nosso equilíbrio. A gente não tem que trazer remédios da Índia, pesquisar os que tem aqui. Então, o Ayurveda traz esse conhecimento. Na verdade, é uma filosofia que busca a integração com as leis da natureza dentro da região que você vive. Por isso que é uma tradição viva que está sempre se reinventando. Obrigado, Dr. César. Rapidinho aqui, eu vou pedir